Agora vamos falar de um assunto que, infelizmente, né, Galton, faz parte do nosso cotidiano. Fotos tiradas de pessoas mortas que vira e mexe circulam nas redes sociais. E aí vem a questão, isso é crime ou não? Pois é, Rafaela, atualmente aplica-se o artigo 212 do Código Penal, que trata do crime de vilipêndio a cadáver. A pena é de 1 a 3 anos se configurar desrespeito. O cantor sertanejo Cristiano Araújo morreu em um grave acidente na BR-153, voltando de um show em junho de 2015. O artista estava no auge de sua carreira. Fotos do corpo do cantor no necrotério viralizaram nas redes sociais. Nas ruas, encontramos pessoas que têm curiosidade em receber esse tipo de foto, outras nem tanto. Todo mundo quer ver, né, o que aconteceu, quer ver a pessoa. É uma falta de respeito à família, à pessoa que partiu. A reprodução desse conteúdo é motivada principalmente pela curiosidade, como explica a psicóloga. Quero ter contato disso, quero saber detalhes, quero ver inclusive os detalhes sórdidos. Existe sim uma curiosidade por parte de algumas pessoas, mas não é só isso. Na era vitoriana britânica, por exemplo, o registro de pessoas mortas era comum e bem visto. A prática era popular entre 1837 e 1901. As fotos pós-morte eram consideradas formas de honrar e lembrar-se do morto. Eles eram colocados em frente à câmera, bem vestidos, para que causasse uma boa impressão em seu último momento social. Às vezes, até parentes e amigos apareciam nas fotos. Para a psicóloga, a morte tem significados diferentes em cada cultura. No México, o Dia dos Mortos é dia de festa. Também se fantasiam e é festa da alegria, eles vão ao cemitério sim, mas numa celebração diferente da nossa. Abrindo mão da curiosidade e dessa divulgação das fotos, como no caso do cantor Cristiano Araújo, a Justiça vem discutindo se isso é considerado um crime e se pode ser encaixado no vilipêndio de cadáver. Quando você fala de alguém que fotografa um corpo, não é necessariamente claro um propósito de desrespeitar. E aí você cai naquela construção própria da figura criminal. Conduta mais vontade, mais propósito. Ele tomou a conduta de fotografar com que propósito? Qual era a intenção dele quando praticou isso? Se o propósito era desrespeitar, me parece que é evidente que a conduta vai ser vilipêndio. Ainda segundo o juiz, existem projetos de lei na Câmara para que seja mais claro o crime de divulgação de fotos e vídeos. A gente tem que lembrar o Código Penal de 1940, então essa não era uma realidade em 1940, né? Tanto é por esse vácuo que existem projetos de lei na Câmara, especificamente dos deputados, basicamente contemporâneos à divulgação das fotografias do acidente do cantor Cristiano Araújo, né? E que transformam o crime à divulgação. E sobre esse assunto vamos conversar agora aqui no estúdio com Mariana Dias da Silva, advogada criminal. Mariana, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bom, vimos na reportagem que, infelizmente, faz parte do nosso dia a dia nas redes sociais, fotografias de pessoas mortas, né? É muito triste, muito sério. O Código Penal, ele é de 1940, mas ele penaliza essas condutas que são reprováveis, doutora? Sim, existe um capítulo no Código Penal chamado capítulo de crimes contra o respeito aos mortos. E lá está disposto o crime de vilipêndio, que é vilipendiar o cadáver ou as suas cinzas. O que é exatamente o vilipêndio a cadáver? E o que pode ser? A pena é de 1 ano a 3 meses que nós mostramos, mas como que ele pode ser configurado? Porque a gente compartilha muitas imagens, recebe imagens, como que de fato aquilo ali seria um crime? A gente está em vários grupos no WhatsApp, como entender que de fato aquilo ali é um crime ou não? Para configurar o crime tem que haver o dolo, a intenção de macular a imagem daquele cadáver que está sendo veiculada nas redes sociais. O vilipêndio, ele se configura na figura de aviltar, de humilhar, de degradar a imagem do cadáver. Às vezes a pessoa não tem aquela intenção, né, compartilha aquilo sem querer, tem que tomar cuidado porque a pena é de 1 a 3 anos de reclusão, doutora, é isso? 1 a 3 anos de detenção e multa. E caso fique configurado, ainda pode haver uma indenização. Como que a gente consegue configurar então? Em quais casos poderiam ocorrer? Quando há danos, de fato, aos familiares, né? Porque assim, o crime de vilipêndio, quem sofre, né, quem é a pessoa que sofre a lesão, são os familiares.
é a memória daquela pessoa que faleceu. E quem recebe e compartilha uma fotografia, por exemplo, pode ser penalizado também? Desde que haja o dolo. Se a família acionar, no caso. né? E desde que haja esse dolo de que a imagem seja vinculada com o objetivo de macular aquela imagem. Ou seja, uma continuação. Eu recebi de uma pessoa que às vezes não teve a intenção e eu passo para mais pessoas com uma intenção de ferir a imagem, por exemplo. Pode ser alguém relacionado a um colégio, aí manda para pessoas próximas, que aquilo ali vai afetar a memória do cadáver, Sim, é isso? Exatamente. Bom, hoje é de 1 ano a 3 anos. Existe um projeto que já está em andamento na Câmara Federal para ampliar essa pena? Exatamente. Existe um projeto que tem como objetivo aumentar até 2/3 dessa pena, caso a pessoa que veicule essas imagens seja um responsável profissional pelaquele cadáver que está ali sendo analisado. Do ponto de vista penal, criminal, a senhora acha que essa pena tem que ser maior, principalmente para profissionais da saúde que estão ali mais próximos dessa situação? Com certeza, porque o profissional ele tem o dever ético de zelar pela profissão e pelo que ele está tratando ali, que não é porque é um cadáver que ele deve ser exposto. Vamos ampliar um pouquinho o assunto. Nós vimos na reportagem o caso do cantor Cristiano Araújo, né? Morreu tragicamente, as fotografias foram divulgadas, amplamente divulgadas, mas temos situações também de pessoas que vão fazer um exame, por exemplo, uma pessoa pública que sofre um acidente e não morre. A situação muda um pouquinho de figura, mas essa pessoa também pode ser penalizada, principalmente profissionais que estão envolvidos ali, um médico, por exemplo. Sim, aí já não estamos mais falando sobre o crime de vilipêndio, porque existe o direito à imagem da pessoa, né, à honra da pessoa, e aí pode configurar nesses crimes. Maravilha, então, doutora Mariana. Muito obrigada mais uma vez pela participação. Uma boa tarde. Boa tarde, obrigada. Obrigado, boa tarde. Boa tarde.